Depois dele ter ativado aquela sua habilidade que parecia um espinho, ele conseguiu vencer bastante monstros. E consequentemente apareceu a mensagem pra ele que agora também ele subiu de nível e ganhou novas habilidades. E nem mesmo as feras de nível 11 estavam conseguindo tancar ele. Mas de repente o chefe do portal acaba aparecendo e ele tem um nível 21. E o chefe do portal, sem esperar muito, já vai com tudo pra cima do Aiden tentando abocanhar ele. Mas o Aiden acaba usando seus espinhos pra tentar parar aquela fera, mas aquilo não adianta. Então outro garoto que acabou entrando dentro do portal junto com ele entra na frente com um escudo. Mas a criatura era tão forte que o escudo dele acabou se quebrando e ele se feriu bastante. E o Aiden vai correndo até lá e usa sua magia de cura nele. E por sua cura ser fraco demais, ele não consegue aumentar tanto o HP do cara. E pergunta pra ele se por acaso ele tem uma poção de vida, e ele fala que sim, que ele tem uma, então ele pede pro cara tomar. E olhando pra aquela criatura gigante, ele percebe que ele ainda é muito fraco e não vai conseguir bater de frente com ele. E pede pro cara do escudo, que é o Joey, aguentar uns minutos aí que ele já volta. E vai com tudo pra cima dos outros monstros que são mais fracos pra conseguir farmar um XP e subir de nível. E depois de um tempo ele conseguiu vencer bastante criaturas e começou a aparecer umas mensagens pra ele dizendo que ele subiu de nível. E quando o chefe do portal tenta ir pra cima dele de novo, ele usa um golpe giratório no seu braço. E em seguida ele começa a usar vários cortes consecutivos sem parar. Até que aparece uma mensagem pra ele dizendo que aquele chefão foi de arrasta pra cima. E o Joey fica sem acreditar como um canto, que é o nível mais baixo de todos, conseguiu vencer um portal sozinho. E já no ônibus da escola, o Aiden decide aproveitar que está no corpo daquele aluno pra ir também. Porque nesse lugar talvez ele vai descobrir as respostas que ele está procurando. E enquanto eles ainda não chegam, o Aiden decide abrir o seu inventário. E percebe que aquele monstro acabou dropando um anel. E quando ele já estava na excursão, o professor começou a contar que o rei Uzma acabou liderando pessoalmente o exército. Mas mesmo tendo perdido bastante pessoas, ele conseguiu vencer aquela dungeon. E nessa imagem está mostrando que ele foi pego desprevenido, porque ele foi emboscado por uma rebelião que já estava sendo planejada há muito tempo. E que todo mundo sabe quem foi o cérebro responsável por trás de tudo isso. E todos falam que foi o Aiden. E o Aiden começa a ficar furioso e fala que ele é um traidor ingrato, porque ele era um homem que ele mais confiava. E o professor continua falando que ninguém consegue imaginar a dor de ser traído numa hora dessa. Mas ele conseguiu superar toda aquela dor e finalmente a rebelião foi reprimida com sucesso. Com a ajuda do herói Ernest. E o Aiden fica se perguntando quem é esse Ernest, porque nunca ouviu falar dele. E de repente, aqueles valentão acaba vendo o Joey e não consegue acreditar que ele está vivo. E outro cara fala que ouviu dizer que aquela dungeon já foi concluída e que com certeza tinha um mestre lá por perto que acabou ajudando eles. Então aquele valentão acaba abraçando o Joey e fala pra ele que então foi muita sorte eles terem conseguido sobreviver. E fala que naquela hora eles quase foram arrastados junto por causa deles. E como que ele vai compensar por isso. Mas o Joey, muito nervoso, fala que a culpa foi deles e que vai denunciar ele. Mas aquele valentão acaba apertando a cabeça dele e fala que ele é mesmo um idiota. E pergunta pra ele se por acaso ele tá conseguindo ver aquela estátua, que o seu bisavô está sendo pisoteado pelo herói. E por causa de ser descendente do seu avô, ele também é um traidor. E que se por acaso ele acha mesmo que alguém vai ficar ao lado dele. E o valentão começa a gritar pra todo mundo ouvir, dizendo pro Joey parar de insultar o avô dele. E todo mundo começa a falar mal dele, como ele tem coragem de dizer isso do bisavô do cara. E o professor se aproxima e fala pro Joey que é pra ele pedir desculpas pra aquele cara. E o valentão coloca a mão na cabeça dele e pergunta: você viu isso? E que ele vai fazer aquilo pela honra do seu bisavô. E quando ele se prepara pra dar um soco no Joey, o Aiden se aproxima e dá um chute na cara dele, jogando ele no chão. E fala que com certeza o herói da família dele estava muito ocupado demais para ensinar bons modos para o seu filho.